Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo certinho, né? Até porque se não tiver, é uma grande oportunidade para se evoluir. Bom, o ano de 2025 já começou há alguns dias. Hoje é o sexto dia que nós estamos aqui, né? Vivenciando já esse primeiro ano. E é interessante que o nosso mercado parece que ele acorda somente em março, ou melhor, depois do carnaval. E aqui entra uma grande questão, né? O porquê que a gente deixa para fazer as coisas depois de uma certa data, se nós podemos fazer antes. Então, são coisas assim que a gente não para pensar. E por que que eu estou trazendo isso? Pelo simples fato de que muitos de nós, empresários, empreendedores, deixamos para depois o que nós podemos fazer hoje. E aqui eu quero trazer alguns números para nós, do nosso mercado brasileiro. E de uma maneira macro, não exclusiva para uma estética ou para um salão de beleza, não. É de uma maneira macro. Mas todas as empresas, inclusive as clínicas estéticas, inclusive médios empresários, pequenos empresários, até os MEIs, estão nesse contexto. E é muito importante para que isso aconteça, tá? Essa importância é muito delicada, porque cabe cada um ter a sua percepção. E essa percepção, ela é muito individual, mas os números são gritantes. O professor Ulisses está aqui nos assistindo, me prestigiando. Um abraço, prof. E a Adriana Marques, né? Legal, é empresária, é MEI também, que eu sei, né? Então ela faz aí o seu empreendimento acontecer. Isso é muito legal. Então, são números que cabem para a vida de todos nós. E aqui eu quero apontar. Vou falar sobre os 3 anos, tá? 2022, 2023 e 2024, que encerrou agora. Encerrou recentemente. Pode ser que os números ainda sejam atualizados, mas os números que eu tenho hoje são desses 3 anos. E esse ponto é que eu quero tocar, de preferência não no teu coração, mas na tua mente. Tu que é MEI, tu que é pequeno empresário, médio empresário, e até de repente grande, mas normalmente grande já pratica o que eu quero dizer. E os MEIs, os pequenos e os médios que querem crescer, infelizmente, gostando ou não gostando, que para mim, infelizmente, vão ter que fazer para crescer nesse mundo. E o que que eu estou querendo dizer, gente? O número de empresas que vem a fechar no Brasil é grande, infelizmente. A abertura é enorme, mas o fechamento é grande também. E esse fechamento, por ser tão grande, é preocupante. Então aqui eu vou trazer os números, uma média anual, tá? Desses 3 anos, então, 22, 23 e 24, tá? O número que nós temos de abertura de média, né, é 4,3 milhões de empresas abrem ao ano. Ou seja, CNPJs cadastrados, tá? Cadastrados. E isso é muito legal. Show. Significa que nosso país está evoluindo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que essa quantidade de CNPJs são cadastradas, consequentemente, nós temos o outro lado. Nós temos o viés do fechamento, que a nossa média está em torno de 1,83 milhões de empresas que fecham o ano, ou seja, CNPJs falidos, assim podemos dizer. E aqui é que se a gente fizer uma média percentual, é que vai ficar realmente astronômico o nosso número, porque a gente não tem noção, né, quando a gente fala sobre esses números e tudo mais. Nós estamos fechando em média, anualmente, 44% das empresas que abrem durante o ano. Então, olha o número, o quanto é astronômico isso tudo. E a gente não consegue, aí dentro desse contexto, verificar tudo que pode ser feito, né? Por quê? Porque a gente foca em vender. E legal, isso é uma operação empresarial, independente do seu nicho. E aqui, claro, estou trazendo pelo quesito das clínicas, que é onde eu atuo. Esse ponto é que eu quero chamar a atenção agora para os vilões que levam ao fechamento das empresas, inclusive da sua clínica. Você que é biomédico, farmacêutico, enfim, ou qualquer tipo de empresário, como eu já disse aqui no início da live, cuide bem do seu negócio, porque ele vai ser sua renda no futuro. Se não cuidar hoje, não vai ter renda no futuro. E o negócio, para ser bom, ele precisa ser lucrativo. Só assim ele se mantém.
É por isso que muitas empresas acabam fechando filiais que, consequentemente, não se mantêm, porque uma empresa precisa ser paga por ela mesma. Não tem outra alternativa. Então, eu quero trazer aqui 6 posições dos vilões e eu vou começar pela sexta posição. A sexta posição está nos mostrando o impacto ainda residual da Covid, da pandemia, que aconteceu lá em 2020 e 2021. E isso nos traz um grande impacto ainda, que nos leva a 2 pontos. Uma questão do fluxo de caixa e uma questão do modo de consumo dos próprios consumidores, que empresas não estavam preparadas. E, em paralelo a isso, já vem o quinto vilão. As empresas, por não estarem preparadas para esses 2 pontos da pandemia, consequentemente não estavam preparadas para o quinto, que foi o quê? A questão do uso da tecnologia, adaptação à tecnologia. Esta adaptação à tecnologia que trouxe, ou melhor, que veio com a questão do novo formato de consumo, onde empresas estavam vendendo pelo WhatsApp, pelo site, enfim. Então, empresas que tiveram velocidade, fôlego, tanto financeiro quanto a questão física, para se mudar, colocar diferente. A Eliane está dizendo que foi o caso dela. Legal, Eliane. Mudar essa, essa cultura dentro da empresa, então precisou de velocidade. O takt time foi muito rápido, né? Essa mudança toda. E aí, em quarto lugar, vem justamente o que aconteceu na questão do consumo, a concorrência. Concorrências que tiveram prontas, estavam aptas para fazer essa mudança, essa transição, essa velocidade, tinham condições de ter essa velocidade para justamente atender ao seu público nesta mudança de comportamento, se adaptando ao quê? Ao novo tipo de consumo e, consequentemente, também à situação da tecnologia. E aí nós passamos para o terceiro lugar. O terceiro lugar vem a questão de tributação. Independente de qual for o segmento, a tributação sempre vai existir, tá? Sempre vai existir. E a única pessoa que pode cuidar da tributação de uma empresa é o contador. Pelo mais que a pessoa saiba, que tenha um conhecimento, assim como eu sei, eu tenho um conhecimento, mas ele não é amplo como um contador, o contador está ali para isso, né? E é até mesmo respeitar o profissional. E por isso que existe a famosa frase, né? Cada um é doutor no seu quadrado, justamente para isso. Então, essa parte da tributação é o que contempla também um grande vilão para o fechamento de algumas empresas, porque as pessoas não sabem quais são os tributos que precisam pagar dentro do seu segmento empresarial. Em segundo lugar, a instabilidade econômica, que nós estamos enfrentando aí desde 2022, 2023, 2024, até porque a gente não sabe se a gente vai para cima, para baixo, né? Enfim, e que não é o caso político, tá? Não é um caso, é um cenário mercadológico que nós estamos vivendo. Isso serve para todos os segmentos, tá? Mas aqui, claro, com muito carinho que eu tenho pelo pessoal da estética aí, pela questão da clínica estética. E aí, o grande vilão de todos, que contempla todos esses, tá? Todos os outros 5, como já dito antes, qual é? Será que alguém ajuda aí a acertar? Se ainda não veio à mente, só tem um que pode salvar uma empresa: gestão administrativa. A falta de gestão administrativa quebra qualquer empresa, qualquer uma das empresas. E esse é o grande detalhe. Esse é o grande ponto na qual muitas empresas, médias, pequenas e médias, não continuam a vivência dentro do mercado. Por quê? Porque não se preparam para uma boa gestão administrativa e, consequentemente, todo o restante, como uma gestão financeira, um planejamento estratégico, uma gestão de pessoas adequada, tudo isso, metas de vendas. Tá aí meu professor Cunha, Vitor Cunha, grande mestre, né? Me vendeu, olha só o que eu ia dizer, né? Me deu aula de vendas, né? Varejo e serviço, grande figura. Prazer te receber aqui, Vitor. Então, são coisas que a gente precisa ver. Tudo isso que eu estou falando para vocês eu aprendi muito também com o Vitor, né? O prof. Vitor. Então, isso nos traz um contexto muito grande para que a gente possa olhar isso com muito carinho. Então, tu que é MEI, tu que é pequeno, autônomo, que quer crescer, que quer fazer... Gente, não tem outro caminho, não tem outro caminho. É planejamento, é fazer um plano de negócio, é fazer um planejamento,
buscar as ferramentas adequadas, buscar os recursos, não tem outra maneira. Quer crescer? Vai fazer isso. O início é muito legal, que a gente começa ali, eu vou vender, eu vou comprar isso e vou vender aquilo, eu vou comprar isso e vou vender aquilo. Legal, show de bola. Tá tudo certo, beleza? Mas se quer crescer, precisa estruturar. E para estruturar, precisa realmente ou senta, e aí desculpa o termo, mas senta a bunda na cadeira e estuda, ou contrata um profissional. Existe uma frase muito legal que eu gostei de ouvir e levo comigo pro resto da vida. Ou tu tem tempo, ou tu tem dinheiro. Qual dos dois tu tem disponível para fazer? Só que no momento que tu está estudando, no momento que tu está estudando, tu também está deixando de plantar no teu negócio se tu és a parte operacional. Como, por exemplo, eu atuo com o pessoal da clínica estética, tá? Se a biomédica está lá aplicando Botox, ou, enfim, o profissional está lá aplicando Botox, e também tem que fazer toda a gestão dela, tem que estudar para fazer a gestão dela, legal, show, não estou tirando o mérito. Mas ela também já está deixando de atender outros clientes porque ela está gastando o tempo dela naquele quesito. Então, será que não é melhor buscar um equilíbrio entre as duas partes e trazer um profissional adequado para fazer isso? Esta é a pergunta que eu faço. O quanto de tempo nós estamos gastando, e tempo é dinheiro, o quanto de tempo nós estamos gastando em muitas coisas que nós não sabemos e temos medo de contratar. Ou pior ainda, entendemos que não temos condições de contratar, mas se contratar, todo o cenário pode mudar. E aí, qual é a escolha? Então, por isso que é importante, e saliento, o grande vilão do fechamento das empresas é falta de gestão administrativa adequada para o seu segmento, adequada para o cenário, ou seja, personalizada, falta de planejamento estratégico. Isso são as peças fundamentais. Porque se tiver todos esses dois pontos, consequentemente, todos os outros os cinco vilões que eu já citei, consequentemente, são eliminados. Então, resumindo aqui, para finalizar a nossa live, então, o resumo disso é dificuldade de caixa que existe dentro das empresas, das pequenas, médias e dos MEIs. Consequentemente, tributos elevados, então esses dois vilões, para resumir a história, né, têm um impacto total, mas o principal deles é falta de gestão administrativa adequada com um bom planejamento estratégico. Certo? Espero ter te ajudado. Ficamos por aqui. Até na próxima live. E sempre, mas sempre, lembre-se, você é a peça-chave do seu negócio. Um forte abraço e fique com Deus.